Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Eu sou Bruno Loureiro e hoje a gente está iniciando o episódio número 7 do especial 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos. Para você que não viu os últimos 6 episódios, todos eles estão disponíveis em nosso canal aqui no YouTube e no Spotify. Então é só você entrar lá no YouTube, galera, tem uma playlist, facinho. É só dar o play lá e ficar o dia inteiro assistindo. Mais uma vez aqui, seguindo o nosso especial, minha convidada super especial, Fabi Pinhata. Obrigado, Fabi. A gente está seguindo Bruno. Esse episódio o especial, né, do Jordan Peterson. Obrigada a você, viu? Fabi, eu vi que você fez uma atualização lá no seu Instagram, você colocou lá um negócio diferente. Master of Education. Eu acho que é legal a gente falar disso. Antes de iniciar o podcast, falar sobre... É um título, porque o Master of Education, ele é como se fosse um mestre em educação, tradução literal, e ele nos Estados Unidos e na Inglaterra, nos países fora do internacionais, esse é um título dado para pessoas que têm uma pós-graduação com uma carga como mestrado, ou mesmo o mestrado, e também tem outros cursos que ensinem sobre aquele tópico que a pessoa se vê como mestre em educação. Então eu coloquei, né, Master of Education em Inteligência Profissional, porque já faz 4 anos que eu fui para Harvard, já 2 anos que eu fiz Cambridge e Stanford. Então, depois de um tempo, é como se fosse um analista júnior que fica um tempo, né, numa área, num cargo, e aí ele vai virando sênior, pleno. Então, conforme o tempo vai passando e você também vai falando, né, vai ensinando sobre o mesmo assunto, aprofundando, né, então aí você se torna um mestre em educação naquilo, né. Então é bem legal, porque o meu MBA na USP, ele tem uma carga horária que dá a mesma proporção de horas que um mestrado. Então isso na época de docência já era uma coisa bacana e agora ficou melhor ainda, né. Ah, que legal. Parabéns, Obrigada, né? Bruno, Parabéns, por ter falado. Muito sucesso aí pra você. Imagina. Fico muito feliz, né? De você uma pessoa com toda a sua bagagem de conhecimento fazendo parte do Dream Podcast. Viu? Deixa eu te falar. Regra 7. Pois eu acho que vai ser a regra mais densa. Falar de assuntos que agora realmente vão ser polêmicos, que envolve muitas crenças limitantes, até mesmo de costumes, assim. Sim. Então, acho que até vi o próprio Jordan Peterson falando que foi a regra que foi mais difícil para ele escrever, na qual ele ficou mais tempo. Então, acredito que essa regra, para quem não assistiu os outros episódios, já fica a minha dica, né? Sim. Vai lá, assiste. Sim. Porque por mais assim que as outras regras, ele vai querendo ou não, ele vai falar um pouquinho ali do conceito do livro, vai falar um pouco de alguns tópicos, né, que ainda estão por vir. Mas ele também, nessa regra, acredito que ele faz um resuminho ali de muita coisa que a gente já falou também. Então, para quem já vem acompanhando a gente, vai ser muito mais fácil seguir na linha de raciocínio. Sim. Então, eu vou pedir para você abrir a regra 7, lendo o título e falando a página para a galera aí acompanhar. Então, a regra 7 é: busque o que é significativo, não o que é conveniente. Está na página 169. E é tudo isso que você falou mesmo. Ele é um capítulo, tem 40 páginas, né? Num livro que tem 400, talvez. Então, 10% do livro tá nesse capítulo. E foi o capítulo que eu coloquei no meu livro. Quando eu escrevi o meu livro, eu queria falar do Peterson, queria falar de alguns autores que eu gosto. Estão todos lá, né? Professores. E esse foi o capítulo que eu escrevi, porque é aqui que ele se declara cristão, né? É aqui que claramente você vê que a linha que ele segue é a linha do cristianismo. Como você disse, ele labutou muito em cima dessa ideia. Muito porque ele diz que ele também fez as mesmas perguntas que o Descartes, que o Nietzsche. Ele chegou naquele niilismo, ele chegou naquele estágio onde ele falou: não, agora eu vou ter que mergulhar para dentro desse negócio para descobrir o que é significativo e o que é conveniente. E aí ele encontra, a única resposta que ele encontra é entre o bem e o mal, entre Cristo e, né, o inimigo de Deus.
que ele aqui várias vezes ele dá nome, né? Ele coloca diabo, ele coloca Satanás, ele dá os nomes mesmo bíblico, porque ele fala que é aí que está o grande segredo, né, da gente entender o que é de fato ter algo significativo na vida e o que é de fato ter algo por conveniência. Então, ele abre o capítulo falando sobre a vida é sofrimento, isso tá claro, todo mundo sabe disso, que é o que você disse, ele faz aqui um resuminho, né, sobre tudo aquilo que ele vem falando, sobre várias questões, né, que a gente já falou aqui bastante. E ele já abre o capítulo falando sobre uma passagem na Bíblia onde Deus repreende o homem e a mulher por ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e são expulsos do paraíso. Então ele fala, olha, só por esse motivo a vida já é um sofrimento. A mulher vai ter sofrimento nas dores né, para ter filho, dor do parto. Depois ele diz ao homem que o homem ele vai ter dificuldade para se alimentar, ele vai ter que comer, de certa maneira, com sofrimento, se alimentará, né, todos os dias da vida. Depois ele vai falar sobre o trabalho, que com o suor do trabalho, suor do rosto comerá o seu pão até que volte à terra. Então ele dá um cenário, né, ele mostra um cenário para o homem. Deus mostra um cenário para o homem de futuro muito ruim, né? Olha, vocês não terão mais parte nesse paraíso que foi feito para vocês, e até o Peterson fala aqui, né, que ele de certa maneira, ele os expulsa do paraíso e que ele também fecha a porta daquele lugar, né? Então, para cá vocês também não vão voltar. Então, imagina o homem e a mulher recebendo essa notícia, né? E aí ele fala, o que então seria o mais óbvio dos dois fazerem? Partir porque é conveniente, meu. Então, vamos buscar o prazer, Eva. Vamos vida louca agora, né? Agora nós perdemos tudo, nós estamos para fora do paraíso, não tem mais ninguém aqui todo dia, né, dando certas regras pra gente, porque com certeza tinham-se regras ali, uma delas era você não comer da árvore do bem e do mal, que foi a regra desobedecida, né? Então, ele fala, eles não fizeram isso. Eles não mentiram, traíram, não furtaram, não enganaram, não manipularam, até quando os dois primeiros seres humanos são criados de fato, porque ele fala que Adão e Eva não são seres humanos criados, né? Eles são seres humanos feitos, né? Que a Abel e Caim são seres humanos, são os primeiros da concepção mesmo do homem com mulher. Então ele fala, aí a hora que nasce o fruto desse pecado, né? Dessa queda, aí a gente começa a entender a carga de maldade que vem junto com esse nascimento. Aí a gente começa a entender que não estava em Adão e Eva o fim da humanidade por si, moral, e sim no início desse ser que nasce através do conhecimento do bem e do mal. Isso foi uma coisa que na época me chamou muito a atenção, porque é fato, né, Bruno? Assim, o homem foi criado do pó da terra, Adão. Aí da costela tira, né, faz a Eva. Então, quer dizer, são duas criaturas de Deus. Então, ali eles tinham só a forma, só a substância do próprio Deus, né? Eles eram formados de pó e de matérias, mas aquilo foi feito às mãos de Deus. E aí, eles pecam porque há ali uma conversa entre Eva e a serpente que dá a entender para Eva que ela ficaria muito mais esperta e teria muito mais conveniências se ela quebrasse, né, aquela regra e partisse para uma vida louca, né, essa vida aí de prazer. E ela tem ali os dois filhos, e os dois filhos nascem a partir dessa alma já corrompida. E aí ele fala, a partir daí começou-se a escolha do que era significativo e do que era conveniente, do que vai ser sacrifício e do que não vai ser. E quando eu li essa parte, eu fui ler lá naquele estudo Vida de Gênesis, e eu vi que a Eva, Eva e Adão, eles tinham tanto compromisso com o que era significativo, que eles não passaram para os filhos um Deus malvado, um Deus que tinha os expulsado do paraíso. Como que a gente sabe disso? Porque os dois faziam ofertas e sacrifícios a Deus.
Um com um bom coração, que era Abel, e o outro com o coração já meio que enredado ali por algumas coisas dessa alma pecaminosa. Já veio ali muito mais latente no Caim. Ou às vezes Deus quis até mostrar que isso já ficaria com o homem eternamente, independente do homem fazer qualquer coisa, né? Que é o que depois ele fala ali, que a gente não teria como escapar, né? Dessa situação de casualidade aí do homem. E aqui o Valdo aqui, né, o Emerson, ele fala sobre o destino, ele fala, não teria muito como Caim e Abel escapar desse arquétipo, né, que foi criado deles, foi criado para eles, porque eles estavam significativamente representando o bem e o mal ali. Como que você viu ali o começo desse título? Porque ele vem de um jeito totalmente diferente dos outros. Sim. Ele começa numa pegada muito religiosa, né? Não só religiosa, mas forte com as palavras. Sim. O Peterson, em nenhum momento do livro, ele é bonzinho, né? Vamos colocar assim, que ele é sutil com as palavras, mas ele vem com uma carga muito forte, né, denominando bem e mal, né, dizendo você é mal, né, você tem, ele vem nessa, porque ele tem que se sustentar em algo, né, Bruno? Então ele vai se sustentar no quê? Naquilo que ele encontrou como resposta para isso, que é o que ele fala lá no final. Eu entrei de cabeça nisso, entrei na questão da Guerra Fria, entrei na questão do nazismo, entrei na questão de várias coisas que tinham feito esse homem chegar ao limite do mal, do genocídio dos meninos que a gente falou de Columbine na regra passada. Então, como é que essa pessoa chega a esse nível de maldade? Porque o mal está dentro dele, mas da onde veio esse mal se a gente é criado pelo bem? Então, ele encontra isso claramente na história de Caim e Abel, que são os dois primeiros seres humanos. Então, ele volta, né? É muito inteligente isso, ele não parte do que o fulano falou. Ele volta na história. Como é que isso entrou? Não tem outra explicação. Houve, então, essa queda, houve essa expulsão, houve um casal que falou de um Deus bom, de um Deus que tinha redimido eles, que tinha, através do sacrifício que foi feito ali por eles, né? Que é a hora que veste os dois, né, com as roupas e não os deixa sair macaco nu, né, do paraíso, que é a expressão que o Peterson usa para quando a gente se acha o pináculo da ordem e que fica dando pitaco no mundo todo. Ele vai lá, cobre esses dois e ele faz desse momento um momento onde os dois, Adão e Eva, aprendem que a gratificação, né, o que você consegue a curto prazo é dolorido demais, porque a Eva conseguiu ali ter, né, contato com a maçã, né, com o fruto, e ela já teve o conhecimento rápido, mas isso daí tirou dela tudo que ela tinha, tudo que de certa maneira era sacrificante. Talvez ela dizer não, que aí é onde ele vai emendar várias coisas que a gente vai falar não e que vai nos exigir um sacrifício. Mas até que ponto nós estamos de fato comprometidos com o quê? Né? Então, ali eles estavam comprometidos com o quê? Eles deveriam estar comprometidos com Deus. Então, se foi dito para não fazer aquilo, havia sim um sacrifício por parte deles, que deveria ter sido feito. E isso é bonito porque, como eles não fazem, eles poderiam ter passado isso para os filhos, que é aquilo que ele fala na regra anterior também. Se todo mundo que tivesse batesse, todo mundo que tivesse pai alcoólatra, bebesse na frente dos filhos, passasse isso para frente, a gente estaria num caos violento. Então, os dois não passam isso para os filhos, de certa forma, porque os dois filhos fazem sacrifícios a Deus, aprendem a fazer. Então, eles ensinam os filhos de que as recompensas, as gratificações de conveniência, fazer o que está conveniente, não são legais. Na regra 6, a gente conversou sobre as pessoas que, num caso, que nem... Eu não lembro se ele comenta no livro, mas eu acho que, não sei se foi a gente comentou, exemplo, no caso sobre que nem Holocausto, coisas assim, pessoas que viveram um extremo. Que a gente comentou, né? Sobre comentou, Viktor Frankl. Do Viktor Frankl, né? Do Solzhenitsyn. E aí, essas pessoas que viveram um extremo da dor, né? Que viveram o oposto disso, né? Que viveram essa essência do mal, né? As pessoas que viveram isso e não passaram para frente. Sentiram na pele, né? E aí,
Eu acho legal e muito bonito o jeito que você explicou, para nortear as pessoas que estão ouvindo agora e entender como que o Jordan Peterson traz as informações dele, o embasamento. Então ele trouxe, do mesmo jeito que em outras regras, ele trouxe pela origem de tudo. Então a origem do mal que o ser humano tem dentro de si é onde que ele dá o início contando a história do Adão e Eva e depois Caim e Abel. Caim e Abel. Então, para as pessoas que às vezes estão ouvindo, falam, mas nossa, de onde que está surgindo tudo Esse isso? assunto é realmente puxar para um lugar seguro o que ele está ensinando. E exatamente. E aí ele vem explicando, e é porque ele não segue uma linha linear, né? Então, ele está explicando a origem desse mal que todo ser humano tem dentro de si. Isso. Por mais que você é uma pessoa iluminada, você é do bem, todo mundo Tá lá. consegue ser um guarda da polícia do Hitler. Todo mundo consegue. Você vai chegar nesse grau de maldade se você buscar o que é conveniente. E aqui nós não estamos falando que eles fizeram isso, porque eles também obedeceram regras, não vamos entrar aqui, né, nesse assunto, mas assim, e é legal porque isso que ele baseia lá biblicamente, né? Stanford provou. Eu também coloco isso no meu livro lá no experimento que chama experimento do marshmallow, até foi passado em vários lugares aqui no Brasil, que é quando eles deixam as crianças, né, sozinhas numa sala e dá um marshmallow para a criança e fala, ó, se você esperar 10 minutos esse marshmallow, olhando para esse marshmallow, eu volto e te dou mais 2. E uma galera de criancinha não consegue esperar, né? Eles vão lá e comem, e na hora que olha o marshmallow, eles ficam olhando, né? Tem vídeos dele, né? Eles olham, e o vídeo do experimento é muito legal, porque o vídeo do experimento são crianças, branco e preto, né? Isso foi feito na década de 70, se eu não me engano. E eles ficam olhando, eles olham, aquilo deveria ser um negócio muito gostoso naquela época. E hoje a gente vê doce pra tudo quanto é lado, mas naquela época não devia ser um negócio muito fácil de encontrar. Então eles olham, eles põem a mão, eles saem, eles rodam na sala, eles voltam. E todos os que comeram tiveram um arrependimento. Depois que comer, foi gostoso comer, mas depois, na hora que vai ter as entrevistas, eles falam assim, eu ia ganhar 2. Então a primeira coisa é a mesma coisa que foi sentido ali por Adão e Eva. Então a conveniência de comer rápido não foi tão legal. Foi legal só ali na hora, né? Mas depois custou caro. E 20 anos depois, 15 anos depois, 15 ou 20 anos depois, eles acompanham essas crianças e todos os que não comeram se tornam pessoas bem-sucedidas. É fantástico o experimento. Tem em todos os lugares. É só colocar experimento Stanford, Universidade de Stanford, marshmallows. E eles, até coloquei isso, né, tá lá no meu livro. Eles não se sentem frágeis, eles não se inibem com coisas que você tem, que você exige uma certa dureza moral para você não ceder. Eles não se sentem acuados em situações onde todo mundo tem um efeito manada. Eles seguram a onda porque eles têm um objetivo maior. Que é que norteia essa regra, que é o diferenciar entre o que é conveniente e o que é significativo. Aqui ele fala o que é aqui, significativo. Na página 173. O significativo, a gente pode também fazer uma associação com o propósito de vida? Também, né? Porque é o que você vê a longo prazo. Né? Porque o significativo, na verdade, ele é o sacrifício em vista do futuro melhor. Então, ao você fazer um sacrifício, você está oferecendo a Deus, né, algo bom agora, que você acredita que está agradando, e aí você também tem que saber se é aquilo que ele quer, porque Caim estava fazendo achando que era aquilo que ele queria e não era. Porque você acredita que aquilo vai abrir portas para você, né? Ou que aquilo vai te dar um futuro melhor, que vai te dar um futuro da mesma maneira como você vem tendo. Então você deposita uma confiança num propósito maior, né? No que está acontecendo. O Jordan, ele faz muitas alusões, né? Em relação a essa dor, né? Esse preço que é pagar, né? Então, para você construir algo grande em relação ao preço, né? Então, ele fala que se você quer
ter sucesso, etc. Mas ele, que nem ele faz a associação no momento que eu guardei muito forte, foi o momento do lobo, né? Que aqui nós vamos entrar agora aqui, ó. O lobo vai lá... Progressão desenvolvimentista. Que ele vai lá e mata um mamute, né? Eu acho, né? Um bicho grande em si. Aí ele vai lá e come 10 quilos de carne e não fala assim, não, vou fracionar isso daqui na minha geladeirinha. Frigobar da savana. Lá no meu grupo de lobos e... Não, ele vai lá e come tudo numa vez e não pensa no futuro, né? E aí vem essa sensação de... Até ruim, né? Porque comeu tudo numa vez. Que é a conveniência, né? Então, começa essa progressão do animal para o ser humano exatamente nisso, né? Que é quando você começa a entender que existe uma cadeia, um passo a passo para que você vá negociando situações com você mesmo, onde você pode negociar para sempre estar sempre com o alimento disponível. Então, por que eu vou comer tudo agora? Por que eu não posso comer um pouquinho agora e guardar para amanhã? E por que amanhã eu não posso comer um pouquinho e também ver se alguém não comeu e dividir com quem não comeu? E por que daqui a pouco eu não posso nos juntarmos e irmos caçar e todo mundo criar a sociedade, que é o que ele fala? Então, o contrato social vem daí, né? Ele fala, é a formação do contrato social. Porque eu faço um contrato com você de que a gente, então, agora, já que eu tô te alimentando quando eu caço, então vamos nós dois caçar, que a gente vai caçar muito mais rápido, vai caçar muito mais, a gente já alimenta 4, já alimenta 5. E com certeza absoluta foi assim que as coisas começaram a se desenvolver, né? Foi no surgimento de que, olha, eu pensando num sacrifício agora, para não comer, me matar de comer, para depois ficar ali, né, tendo dores de barriga, tal, porque eu comi demais e aquele negócio estragar, por que eu não fraciono isso? Aí é o princípio do compartilhamento. Que ele vai introduzir essa ideia de que compartilhar é muito melhor do que você ter só para si. Ele até fala a frase, né? É melhor, na 177, é melhor ter algo do que não ter nada. É melhor ainda compartilhar generosamente esse algo que você tem. No entanto, melhor ainda é se tornar amplamente conhecido por compartilhar generosamente. Então, ele fala, você, ao compartilhar, você está fazendo, você de certa maneira está sofrendo, você está colocando ali um algo seu, né, no coletivo. Então, mas será que não é legal você ser conhecido por isso também? Você ser conhecido como uma pessoa que saiba, né, que ele vai falar o mamute compartilhador, né? Será que então logo mais você vai ser o mamute que é conhecido como o mamute legal do zoológico, sei lá, de onde que ele, né, estaria ali nessa situação. Então, o que eu queria ter falado aqui na 173 é que ele fala sobre essa questão de, começamos a perceber que a realidade estava estruturada de tal modo que parecia ser possível barganharmos com ela, que é exatamente isso. Deixa eu começar a negociar com a minha realidade. O que é isso, né, Bruno? Assim, muitas vezes a nossa realidade, ela não é legal. A gente falou bastante disso nas outras regras. E o fato de você desencadear uma busca desenfreada para fugir dessa realidade, então você, né, a gente vê jovens na drogas, vê jovens fazendo todos os tipos de mudança no corpo, mudanças sérias, né, de gênero, mudanças de estrutura, às vezes tomando bomba, né, comendo aquelas coisas malucas, comendo inseto, bebendo coisa louca, a gente vê eles fazendo cada coisa em nome de uma fuga da realidade, muitos por fugir de uma realidade às vezes imposta pelo sistema e eles não percebem disso, né, que aquilo foi feito para enlouquecê-los, então aquilo foi feito de certa forma para que eles busquem a conveniência a todo custo, gastem seu dinheiro com coisas que vão alimentar esse sistema, e outros fazem isso realmente em busca de um pseudo-significado da vida. E por que a gente fala pseudo? Porque essa busca é sem barganha com a realidade, é uma fuga da realidade. Então, por você não estar barganhando, por você não estar negociando com a realidade, por você não estar aceitando a sua realidade de certa maneira, só aí a gente já sabe que é parte de um princípio onde você não está tendo uma aceitação, então você parte para um salvador do mundo, como foi falado, que foi feito com os meninos lá de Colombine. E quem que tentou fazer isso? Que é o que o Peterson vai falar agora.
Se a gente fosse lá ouvir o que Caim estava falando, ele provavelmente falaria isso. Eu não sou aproveitado. Eu sou uma pessoa que ninguém tá vendo o potencial desse campo. Ninguém tá vendo o que meu irmão tá fazendo. Ele era o porta-voz como se ele fosse a pessoa mais lúcida e ele fosse o porta-voz de tudo que tivesse acontecendo errado ali naquela situação. Então, Caim é o arquétipo desse homem que é a pessoa que está sempre preocupada em buscar fuga da realidade. Ele não quer agradar a Deus. Ele quer que as coisas... Ele não está preocupado em saber o que agrada a Deus. Ele quer saber sobre as coisas que Deus disponibilizou e quais são as melhores do ponto de vista dele. Deus disponibilizou as aves, os animais e tudo que há para sustentar o homem, para a sobrevivência do homem. Está escrito isso. Não, mas eu não acho que isso seja correto. Não acho. Eu concordo com o fulano, com o ciclano, com o beltrano. Aí ele vai falar sobre a desconstrução do Descartes com relação a isso, que começou a fazer a desconstrução sobre as questões bíblicas, né? Vai lá acabar com os dogmas. Então ele puxa, ainda dentro da história de Caim e Abel, né? Que logo ele finaliza e entra na segunda parte do livro, que é quando ele vai entrar no arquétipo perfeito do bem e do mal, que não é Caim e Abel, e sim Cristo e o diabo, no caso, ele pondera isso de uma maneira assim, olha, quando você está aderindo a esses movimentos, onde toda hora se questiona a criação e a maneira como as coisas estão organizadas, você está partindo para uma vida de conveniências. O que vai entrar agora vai ser esse... Nossa, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, mas o arquétipo do bem e do mal. Uns falam arquétipo, outros falam arquetipo, aí você fica à vontade. Igual psique e psique. Que no caso vai ser Jesus, Cristo e o diabo. E diabo. No caso, Caim, né? Que foi esse questionador. Foi. Qual que seria esse arquétipo? Ele é essa pessoa. Quem que é essa visão? Qual que é essa... Como que a gente poderia... Hoje é uma pessoa que não tem nenhum dogma religioso que a rege. A parte desse princípio, né? Nada para ele cai na questão do niilismo de novo, né? Cai na questão de novo, e aqui a gente precisa fazer essa ressalva de que Nietzsche nem de longe é uma pessoa que o Jordan Peterson e nem a gente acha, né, um cara bacana. Nietzsche morreu doido achando que fosse Jesus Cristo, então tem uma questão séria aí com relação a ele, mas ele foi um cara que ele viu o mal e ele falou sobre o mal, e talvez até por ele estar muito próximo de pessoas que ele estudou muito, né, essa questão do mal, e aquilo pode ter entrado nele, mas ele era de família protestante, ele tem ali uma questão ali que ele conhecia muito bem a Bíblia. Então ele, de certa forma, quando ele fala aquela frase, Deus está morto, ele dá uma anunciação para o mundo. Vocês mataram Deus, agora... Pode fazer, e busca o prazer, busca o que quiser, que aí quando o Jung pega essa linha aí dele e traz isso para uma pegada mais leve, no sentido de que vamos juntar isso ao iluminismo, às questões que estavam ocorrendo na Europa naquela época, de revoluções, e vamos criar esse homem, que é esse Caim, né, esse homem questionador, esse homem que desconstrui, faz uma desconstrução da realidade. Então é a pessoa que ela vai questionar tudo que é dogma. Por que eu tenho que ser casado só com uma pessoa? Se na Arábia o Maomé falou que pode ter 4 esposas, por que eu tenho que ir para a escola? Se na Inglaterra tem o homeschooling, por que eu tenho que... Ele vai questionando, e de certa maneira, ele traz umas questões onde você tem que abandonar os fatos, e isso que é o mais importante. Você abandona os fatos, você abandona tudo que foi feito pelos ancestrais, todas as conquistas, todas as coisas que nortearam a construção da sociedade, para você seguir ideias. Então você passa a seguir ideias que eles personificam. Então você segue a ideia do socialismo com Marx
idealizou. Você segue a ideia do veganismo que o fulano também colocou como sendo a coisa que ia salvar o mundo. Você segue a ideia de que o agro e todas as coisas que mexem com natureza, que vão agredir a natureza, vai acabar com a natureza e não vai servir para o desenvolvimento. Você segue ideias, porque de fato, o fato, muitas vezes, precisa ser pontuado, entende? Então, assim, ele levanta uma situação que de fato, ela existe, não levanta do nada. Então, há um capitalismo opressor que precisa ser melhorado, mas há uma ideia, o fato é o capitalismo, mas há uma ideia de um socialismo. Há um fato de ter um consumo excessivo de carne, de alimentos e um desperdício de alimentos no mundo. Há o fato, mas há uma ideia de que se pararmos de comer a carne, a gente vai melhorar a vida e a estrutura do mundo. Há um fato de que a gente consome muita energia e que isso a gente desmata, faz o desmatamento. Há o fato, mas há uma ideia de que se a gente parar de fazer isso, vamos entrar numa era onde não precisaremos mais. Então, assim, as pessoas elas buscam esse tipo de pessoa, ele busca somente a ideia. Ele personifica a ideia, corre atrás da ideia e descaracteriza tudo que é fato. Então, tudo que é fato é extremista, tudo que é fato é algo que não deve mais ser aproveitado, porque fica buscando esse significado e esse sacrifício. Então, são duas visões muito diferentes de mundo. A visão de Caim e a visão de Abel eram duas coisas completamente diferentes. Um faria tudo para agradar a Deus, da maneira mais simples que Deus colocasse ele, ou da mais difícil, que aí ele vai linkar com a história de Abraão, que quase sacrificou o filho dele por obediência a Deus. A mulher dele era velha, muito idosa, estéril, não conseguia engravidar. Quando ele engravida, ele fala, agora sobe e me sacrifica seu filho. Ele vai lá e ia fazer isso. Então é uma figura do Abel, é uma figura de quem fala, o que eu posso fazer, entendeu? Se Deus está pedindo o meu filho, o que eu posso fazer? É uma aceitação de uma realidade. Mas há esse Deus, essa bondade, esse bem, que aí é a parte que fica bonito, né? É o bem, é Cristo, é Deus, que não executa o filho, que não deixa a gente cair numa maldade de extrema na vida. Ele toda hora tem situações que Deus nos salva, de situações de perigo, de situação de morte. Todo mundo aqui pode testemunhar, né, milagres. Então, esse bem é representado por Cristo e é representado por Abel. Abel é, de certa forma, incompleto porque Abel morre, né? Abel é morto pela maldade. Então, o mal, ele fere a ponto de morrer, que é onde o Peterson fala, né? Morte, labuta e mal. É muito triste quando ele fala que é consciente que a gente faz isso. O mal entra e faz a coisa que tem que fazer conscientemente. Então aí você chega à conclusão de que nós não somos pessoas boazinhas, então nós não podemos ficar julgando o mundo como se fôssemos. A gente precisa, de certa forma, baixar um pouco a bola e reconhecer que tem coisas que estão estruturadas de uma maneira como elas devem ser, e nós não somos juízes de nada e nem temos competência para isso, que é quando ele pergunta, né? Quem você pensa que você é? Para você entrar nessa história como quem? Você está entrando nessa história como Caim ou como Abel? Ah, não, mas eu não vou entrar... Não. Você precisa de um arquétipo para você se nortear. Você é aquele que quer agradar um Deus, quer agradar... Ou você não quer, você quer partir pro tudo ou nada? Aí você vai encontrar a resposta. A maioria das pessoas está indo para essa questão aí de desconstrução do mundo, da imagem, do corpo, como eu estava falando. A maioria das pessoas estão indo para esse outro lado. Aí, óbvio que vai dar discurso de ódio, vai dar extremismo, vai dar tudo, né, Bruno? Que são duas forças puxando para dois lugares completamente diferentes. Cada vez mais. E é muito interessante porque a gente para refletir que o Jordan vai trazendo isso... Ele vai trazendo uma base cronológica até, né? Que é o mais interessante. Uhum. A gente vai lá pro início de tudo. Em seguida, ele nos norteia ali pro início de uma sociedade, Caim e Abel. Bom. E depois isso vai trazendo para uma... A gente começa a ficar mais palpável, vamos dizer assim, a realidade, né? Sim. E isso começa a mexer com a gente. Porque no início fica muito distante, assim, vamos dizer assim, a gente...
nos colocarmos, né? Até mesmo esse sentimento, né? Uhum. Porque quando eu li essa parte, pelo menos, aí realmente começa a cair a ficha, né? Você começa a lembrar de situações, você começa a reviver e você fala, é verdade. E se a gente for parar para analisar, principalmente quando a gente for pegar crianças, a criança às vezes faz uma maldade e você fala, ué, mas por que você fez isso? Bom ponto. E ela, a criança em si, né? Como todo mundo fala, criança não mente, né? Mas por que então você fez uma maldade? E a criança às vezes não sabe dizer o porquê. Então essa é uma coisa, vamos dizer assim, que é intrínseco, né? Que Sim. é isso que ele vai trazendo, né? Então isso tá dentro de você. Obviamente que quando a gente vai ter uma estrutura familiar, nem quero dizer se é pai ou mãe, Sim, se é avó, mas se a Sim. gente tem isso no aprendizado dos valores, é onde que a gente vai tomando um norte e a partir de um certo momento da nossa vida a gente começa a criar uma consciência que vai além dos valores que são aprendidos do básico, que é onde que a gente começa a criar uma consciência intelectual. Ótimo. Exatamente isso. E... Desculpa, não, pode seguir. Não, ele fala exatamente isso daí, que é quando você projeta isso, né, de uma maneira fiel à sua vida, você chega à conclusão de que você precisa confrontar esse mal. Eu não posso ceder toda hora a isso que está dentro de mim, que é isso que você vai educando a criança. Que aí cai naquela regra dos pais, né? Se o pai delega ao filho, então desde já faça o que você quer, porque você tem autonomia para fazer, você tá dizendo para ele, olha, você vai ver até onde você vai conseguir ser malvado, e aí depois você vai se acertando. E aí faça o que é conveniente, o que você quiser, e arque com as consequências, né? Entendeu? Então, essa questão que você colocou muito bem traz a reflexão mais séria que os pais podem ter. O nosso filho tem isso dentro dele, porque tem hora que ele vai fazer uma coisa que você vai falar, meu Deus, da onde que veio isso? Né? Da onde que veio Caim matar Abel? Você né? sabe o que eu lembrei agora? Tem um filme que fala, vamos falar sobre Kevin. Não sei se você assistiu. Não. É um menino que ele, igual os meninos de Columbine, ele faz um ataque terrorista, só que no caso ele usa um arco e flecha numa escola. Ah, nossa senhora. E é muito interessante que a linha temporal do filme é muito legal, parecido com o livro do Jordan, que no qual quando você vê ele atirando o arco e flecha, você lembra dele aprendendo a atirar arco e flecha com o pai. Sim, ó. No quintal da casa. E o menino, ele tem um ódio muito grande da mãe. É muito pesado. E aí, conforme você vai acompanhando a narrativa, o filme vai apresentando momentos que o menino não tinha consciência do mal que a mãe fazia. Então o menino tava chorando ainda no carrinho, a mãe dele tá passando numa obra e tá aquela britadeira, ela para do lado da britadeira para não ouvir o menino chorando. Mas é a agressão que aquele barulho tá fazendo na criança. E é isso, tem diversas situações, né? E depois, quando o menino já começa a ter uma vida, que ele começa a tacar comida nela, parece que é uma briga entre os dois, porque a mãe parecia que não queria ser mãe, e o menino que foi maltratado ainda numa fase inconsciente, né, que ele não podia revidar, isso ele vai criando esse ódio na mãe, e depois ele leva isso para a sociedade. E ele, na verdade, quer afrontar Deus, né? Que é o que exatamente. Esse menino, essa história é exatamente a prática aqui da teoria, né? Se a gente for falar que isso daqui é uma teoria, é assim que ele chegava. Então, essa pessoa chega pra ele, conta essa história, ele precisa dar a resposta pra ele. Por que eu faço? Por que eu fiz isso? Por que eu sou essa pessoa? Por que eu matei as pessoas com arco e flecha? Ou, olha, por que há pessoas que fazem isso? Aonde ele vai buscar isso? Ele vai buscar isso na filosofia do Descartes, que é tão caído quanto ele. Ele vai buscar isso na filosofia do Sócrates, que tem uma história também que teve que beber veneno, né? O Sócrates bebe, ele conta que a história, né? Que para ele, ele prefere morrer ao sucumbir ali a turma que estava dizendo para ele ser conveniente na situação. Não, também é um cara que morreu. Ele tem que buscar isso onde? A explicação. Aonde começamos tudo. Então, como que uma criança faz é plantado isso daí também via
Como que a sociedade vai criando essa pessoa que tem o mal dentro dela. Por isso que é um sistema, Bruno, por isso que é tão fácil entender o sistema, colaborando para você ter raiva. Então vão colocando matérias, vão colocando reportagens, né, do desmatamento, do consumo de carne, de como que estão as geleiras e não sei o que, eles vão colocando uma ânsia, uns inputs nas pessoas, e essas pessoas que estão vivendo sem essa questão de aceitar a realidade, no sentido, Fabio, o que é aceitar a realidade? Aceitar que a gente vai ter um começo, um meio e um fim, que a gente tem a Gênesis, a gente tem a Apocalipse, a gente tem um prazo, a gente tem uma vida, a gente tem um destino aqui, né? Emerson fala, né? A conduta da vida pelo destino, se você se guiar pelo destino, as coisas vão ficar, você entendendo que você tem um destino final, que você, né? Ele fala sobre a potência, conduta da vida pela potência, conduta da vida pela cultura, pela riqueza, pela fortuna. Então, assim, por onde você vai conduzir sua vida? Né? Então, nós já falamos sobre isso, né? O cristianismo, ele segue por essa linha onde você coloca os pés firme na Bíblia, que é o que o Jordan Peterson fala que foi onde ele encontrou. Então, quando você coloca isso, você consegue ser mais comedido aos sacrifícios. Você consegue saber a hora de quais sacrifícios você deve realmente fazer. E aí ele pergunta, né, que é a pergunta aqui da frente, né, quais sacrifícios máximo eu posso fazer para onde para eu chegar ao prêmio máximo? E aí a frase dele, ó, na 190 é: Satanás personifica a recusa do sacrifício. Ele é a arrogância encarnada, o despeito, a falsidade, a malevolência, cruel e consciente. Ele é o puro ódio contra o homem, contra Deus. Ele não vai se humilhar, mesmo quando sabe perfeitamente que deveria. Essa figura aí, para ele, fechou. Quantas pessoas assim ele deve ter visto? Né? Então, para ele, não tem como ele fechar na personalidade de ninguém. Ele vai ver a criação, ele vai falar, não, então é isso. Esse mal realmente entrou dentro dessa humanidade e teve na persona, né, no fundamento de Cristo, que recusou todas as tentações. Então, a tentação de comer, a tentação de ser o oráculo do mundo, a tentação de se jogar, todas as tentações que ele colocou para Jesus, ele venceu. Eu acho muito interessante, só para não fugir ainda dessa página, para só pontuar, quando ele fala sobre essas, vou usar essa palavra, vitórias, né? Que Jesus não sucumbiu a todos nos 40 dias, né, no deserto, exatamente. Então todas essas provações que Jesus passou, né? Sim. Então ali ele demonstra tudo isso que o Jordan Peterson fala, né? Que é você pagar o preço. Sim. E não sucumbir aos desejos. Então Jesus ficou 40 dias lá. Então, imagina. O que você não faria por um copinho de água? Então ali ele passa todas essas provações, e na minha interpretação, quando o Peterson fala a chegar ao prêmio máximo, ele não está falando numa conquista de um cargo, num carro novo, no celular novo seu, não. A conquista máxima é o que ele fala que é o... Qual que era a palavra que tem? Que não é conveniente, é o... É o significativo. O significativo, que transcende até a vida. Sim, é você abrir mão dessa pessoa que tem essas ideias. Tá vendo como vai fechando? Você abrir mão dessa pessoa que percorre essas ideias, que percorre esse caminho dentro de si, que é arrogante, que muitas vezes tem tem total desobediência às coisas de Deus, e colocar-se como alguém superior a Deus. Então, quando ele fala, quando você o sacrifício que você tem, ele fala aqui, ó, para obter o maior prêmio possível, na página 193, o estabelecimento do reino de Deus na terra, a ressurreição, o indivíduo deve conduzir sua vida de uma maneira que exija a rejeição da gratificação imediata dos desejos, tanto os naturais quanto os perversos. Não importa quão poderosa, convincente e realisticamente sejam oferecidos, e dispensar também as tentações do mal. Ele fala isso logo depois de falar dos três episódios ali dos 40 dias. Então ele vai dos 40 dias no deserto. Então ele já vai mostrar que
dentro de uma esfera pequena, ele já resolve o problema se você aceitar essa questão do cristianismo. Então, ele é um psiquiatra cristão, ele é um psicólogo cristão. Alguém que quer sair ir buscar ajuda com o Jordan Peterson, não acredita, né, nem no judaísmo, nem no cristianismo, porque o judeu também, e até as pessoas árabes, porque elas conhecem, né, a história, elas sabem da história e tem ali, né, o Deus, o Deus do Velho Testamento como Deus deles também. Então, eles conhecem essa história, eles acreditam e respeitam essa história. Se você for conversar com uma pessoa árabe, uma vez eu fiquei amiga de uma menina e ela é árabe, e ela falava para mim, eu não acredito totalmente nesse Deus que você fala. A gente só tem ressalvas com relação a Jesus, tal, né, ele é outra questão deles ali. Então, ele fala, se eu trouxer você para isso, né, se eu trouxer essa pessoa, esse árabe, esse islâmico, para isso, eu vou estar tirando pelo menos ele da cegueira que ele se encontra ao achar que ele é o salvador de alguma coisa. Ou que ele vai fazer parte de um salvamento de alguma coisa. Primeiro ele precisa salvar a ele, primeiro ele precisa buscar o que é significativo. E aí ele vai falar que o cristianismo não é a maravilha, que também vai responder todos vai ter todas as respostas sem nenhum problema. O tema é o cristianismo e seus problemas aqui, o subtítulo, né? Então, tipo, tem muito problema. E foi aí que o Jung, o iluminismo, a turma, o Nietzsche caiu pra dentro. Não, mas peraí. Até o que você falou assim, que o Jordan, ele, como psicólogo, ele é psicólogo, mas lá tem como se fosse uma equivalência com psiquiatra. Trouxe essas respostas. Eu vi um pedaço de uma palestra dele no qual ele falou que ele ficou 10 anos estudando para chegar nesses conceitos que estão na regra 7. Então não é uma coisa que ele escreveu do dia para noite, né? Então, só para deixar bem claro isso. Exatamente. E sobre essa visão também, sobre esse Salvador, né? Colocar essa figura dessas novas... Eu tô fazendo aspas aqui, às vezes a pessoa não tá vendo, só tá me ouvindo. Com certeza. Essas novas pessoas são os aspas salvadores. Eu acho que eu vou comentar algo que eu vi o Jordan falando, que ele faz uma alusão ao Oscar Schindler, né? Que ele fala, né? Ele fala assim, se coloque no lugar dele. Quando você assiste o filme, ou você lê o livro dele, etc., você se coloca na posição dele. Você se coloca na posição da pessoa que salvou os judeus, que é tudo muito bonito, você é o salvador. Mas, convenhamos, você, com a sua família, você colocaria o seu vizinho na sua casa e sabendo que tem um grupo nazista passando nas casas, fazendo vistoria e matando todas as pessoas que estão ajudando essas pessoas? Ele fala, acredito que não, a maioria das pessoas não fariam isso. Então, ele traz esse choque de realidade para mostrar que esses casos... São sacrifícios maiores. Exatamente. São pessoas que buscavam um prêmio maior. Porque ele fala, qual é o tamanho do sacrifício que você está disposto a fazer para ganhar esse prêmio maior? E esse prêmio também, que vou colocar entre aspas, não tem nada a ver com aquilo, exatamente aquilo que você falou. Então, não estamos falando de prêmio, como todo mundo conhece, né? Mas o que é isso? É uma paz, além, é uma paz além da vida, né? E é uma coisa metafísica, uma coisa que você está fazendo não para agora, mas para uma vida, é uma coisa que você quer deixar de legado para os seus filhos. O que é? O Schindler fez isso porque, com certeza, ele tinha algo muito superior do que ia ser conhecido naquela época, porque naquela época ele nem sabia se ele sobrevivesse. Ele pôs a pele dele em jogo total ali, né? Ele foi lá e quem não pôde ler o livro, não viu, tem o filme, né? Vê-lo lá, ele encara bravamente as situações. E quantos judeus até hoje têm ele como uma pessoa, né? O segundo aniversário da vida deles é o dia que o Schindler colocou na lista ali. Então, o que esse homem estava querendo quando ele fez isso? Ele estava querendo uma recompensa agora, uma coisa conveniente? Era muito mais fácil para ele ser. Ele estava ali do lado do Hitler, era muito mais fácil para ele continuar do jeito que ele estava. Acho que tem um filme que mostra mais a realidade. Acho que não a realidade, né? Mas acho que mostra exatamente o lado oposto do que o Schindler fez. Foi uma cena do Bastardos Inglórios, no qual vai um
um oficial, né? Aí ele deda, né? Aí ele tá conversando com o oficial. Nossa. Aí eles falam, acho que em francês. Tipo assim, eu sei que a família tá aqui. Daí ele faz um gesto com a cabeça. Exatamente. Aí entra todo mundo e atira no chão, né? Eles estão no chão. Exatamente. E a menina Uhum. consegue sair correndo. Eu acho que isso. a grande maioria das pessoas... Faria isso, né? Vou fazer o que é conveniente naquela hora, ou o que era significativo para aquele cara. Se aquele cara tinha no topo da hierarquia dele, que é o que Jung vai falar agora, se no topo da hierarquia dele, Hitler estava fazendo o que devia ser feito, né? Que era exterminar a raça dos judeus e ter essa raça ariana, se ele acreditava que isso era o que deveria ser feito, então aquela pessoa que estava dedurando a família estava fazendo algo que para ela era significativo. Entende como a gente precisa começar a ver o viés da pessoa logo no que ela decide, assim, coisas triviais, o que ela quer. Então, quando eu vou conversar com uma pessoa que quer um Estado totalitário, que ele vai falar isso de novo, que quer um Estado tomando conta da sua vida financeira, onde tudo é feito. Eu vi uma mulher em Cuba exaltando, xingando uma jornalista espanhola, porque ela estava filmando ali a situação deles esperando para comer pão, para pegar um pedaço de pão na padaria, e ela xinga a jornalista, ela fala, o que vocês estão fazendo aqui? Para de encher o saco nosso, a pátria é grande, viva a pátria grande, nós estamos felizes aqui. Então, como que você vai dizer para ela que o que ela está fazendo é conveniente? Para ela é significativo, porque ela acredita que aquilo ela fala para a mulher, vocês que vivem de lixo, porque o que é passado para eles é que o mundo é um lixo, e eles ali estão e a moça tem um vídeo no Twitter aí, todo mundo pode colocar para ver, e a moça fica falando, não, a senhora está muito enganada, né? Assim, o que passam para a senhora não é. Mas aí entra na questão do que é significativo para ela. Então, às vezes, para ela, o topo da hierarquia de valores é o que é feito no Estado comunista. Como é que você vai discutir com essas pessoas? Eu não discuto. Eu vejo pessoas exaltando o comunismo e às vezes criticando coisas nossas, e eu falo, bom, não vou discutir, porque são... além de não valer a pena, eu acho que é mais questionar o porquê que essa pessoa ficou nesse viés. Eu só vou passar um recadinho aqui pra galera rapidinho agora. Eu quero fazer um agradecimento muito especial para todos vocês que estão acompanhando esse especial do livro do Jordan Peterson. A gente está muito feliz com o feedback de vocês. Lembrando que os nossos episódios ficam todos completos no YouTube, no Spotify. Os cortes a gente só coloca uns pedacinhos no nosso Instagram. Então sigam lá, DreamPDC no Instagram. No Spotify é facinho achar também, é Dream Podcast. No YouTube é Dream Podcast. Então, esse é o meu recadinho para vocês. Então, Bruno, aqui, voltando na questão do cristianismo e seus problemas, que é na página 194, o que acontece, né? Quando se forma ali a sociedade do iluminismo, começa todas aquelas questões das revoluções e de começar, né? Antes do Jung teve o Descartes, que faz a deconstrução, com aquilo que a gente falou mais tarde. O Peterson vai pontuar isso daqui, dizendo o seguinte, que o cristianismo ele foi sofrendo vários golpes, né? Apesar da doutrina cristã ter elevado, ele coloca aqui na 194, a doutrina cristã elevou a alma individual, colocando o escravo, o mestre, o plebeu, o nobre, igualmente na mesma base metafísica, considerando-os iguais perante Deus e a lei. O cristianismo insistiu que mesmo o rei era apenas um entre muitos, para que algo tão contrário a toda evidência aparente encontrasse seu fundamento, foi necessário que a ideia do poder mundano e da proeminência como indicadores de favor particular de Deus perdesse radicalmente o destaque. Ou seja, eles tinham que atacar isso daí, porque de repente nivelou todo mundo é filho de Deus, todo mundo pode alcançar as coisas, né, através da graça, através dos dons, através dos talentos, através de você negociar os seus talentos, de você ter boa conduta, de você ter ética, de você não sucumbir toda hora todas as tentações, de você saber a hora de você sacrificar algo maior. Tudo isso era o que vinha sendo ensinado dentro da doutrina cristã. E isso nivela as pessoas a certo ponto, que as pessoas passam a se entender como uma sociedade que é capaz de crescer, de se desenvolver, e não mais aquela sociedade, às vezes, que fica sob o jugo dos reis, que eram muito ali, talvez,
reis que eram muitas vezes absolutistas, que vêm desde a Idade Média, que vem desse homem, que vem dessa maldade desse homem que lá no passado era muito mais forte, porque em um ponto aqui, uma das regras, ele diz que a sociedade vai civilizando o homem, né? Ele fala até, a gente tem a ideia de que nós vamos ficando pior, é o contrário, você vai encontrando um velho, uma pessoa com mais idade, ele é melhor, né, do que ele era quando ele era uma criança, que era tão cruel a ponto de morder, de jogar e tudo mais. Então ele fala, só que o problema é o seguinte, tinha problemas ali no cristianismo, né? Existia muitos problemas, porque eram homens que estavam ali negociando a coisa. O Estado entra ali, os imperadores, aquelas questões todas que acontecem na Igreja Católica, né, na época, e aí ela então é bombardeada por argumentos de que não se deve seguir esse tipo de doutrina. Vamos lá, gente, vocês vão seguir doutrina que fica falando para vocês não fazerem isso, e lá dentro dos monastérios acontece tal coisa? Vocês vão seguir doutrina que fala para vocês serem casados com uma só pessoa, mas ali eles têm orgia ali? Então, eles vão desnudando, né, os problemas do cristianismo para a sociedade, e quem dá o golpe final nisso o Jung, ele ajuda promovendo isso de uma certa maneira, trazendo isso como uma questão muito mais de fantasia, e aí ele trata isso como uma questão onde você tem que realmente deixar que seus impulsos até certo ponto sejam você não sucumbir a todas as tentações, né? Então aí a gente pode cair em várias questões que na Bíblia diz que não é para se fazer e se faz, e aí o Jung muitas vezes ele pondera isso, ele fala, mas vamos lá, melhor às vezes você ser feliz do que ter razão, né? Aquela coisa, será que você não tem mesmo que trair? Eu fiz terapia uma época e, né, quando me divorciei, há 15 anos atrás, no meu primeiro, e teve uma situação ali que foi falado, sabe? Tipo, olha, veja bem, se você, né, não quer, antes de divorciar, você não acha que deveria, às vezes, né, ter uma situação. Eu falei, não, de maneira nenhuma. Não é essa a questão, né, do divórcio, não tem nada a ver com não ter ou ter amor, a situação é completamente outra. Mas é colocado como uma alternativa, do tipo, olha, tudo bem que você busca tanto, né, manter o casamento, mas isso até que a certo ponto será que cair numa conveniênciazinha assim não é bom? E aí vai de você negociar aquilo que é inegociável. Então, o golpe vem através dessa linha aí do iluminismo que é absorvida por Jung, e o Nietzsche, ele faz, né, ele vai ali e num ataque final, ele remove o fardo moral do cristianismo, dizendo, então, que Deus está morto, então, vamos lá, galera, vamos fazer, então, o que vocês querem mesmo. Ele fala isso até de uma certa maneira, talvez irônica, né? Mataram? Então vai buscar o prazer, vai tudo, e uma galera fala, é isso mesmo, vamos embora. E aí tem um monte de seguidor do Nietzsche, que são esses escritores que a gente já falou em algum momento, né? Sartre, né? E você até me falou que conheceu Eu acho que é o que o teu Jordan fala muito sobre o que é conveniente, né? Isso. A gente, quando pega pra estudar, que nem Nietzsche, Dostoiévski, eu acho que tem muito o que é conveniente para o ouvido daquelas pessoas. Ótimo. Então, tipo assim, poxa, se você tem uma base ali, então se você leu o Jordan Peterson, se você pode ir lá no Nietzsche pegar algo e falar, não, meu, isso aqui que é vai agregar faz, né? pra mim. Isso. Não, mas segue a linha, né? Não, vou li isso, isso aqui é pertinente pra mim, isso é conveniente, então eu vou fazer isso. Eu acho que são leituras que uma pessoa mais despreparada vai pegar fragmentos daquilo e levar aquilo como um mantra numa coisa que não está sendo analisado o todo. Ótimo. Exatamente isso. Perfeito. É essa definição. É você fracionar o pensamento, trazer aquilo como uma ideia personificada. Você acabou de dizer aqui o que ele falou a respeito uma ideia. Aqui, ó, uma ideia é uma personalidade. Quando se manifesta em uma pessoa, ela possui uma forte tendência de tornar essa pessoa seu avatar.
É o que você tá falando, ó. As pessoas viram o avatar do Nietzsche, viram o avatar do Marx, viram o avatar do Ivan Illich, viram o avatar de uma pessoa que é uma ideia que vem, ó. E essa ideia, esse avatar, impele essa pessoa de expressá-la de certa maneira. Às vezes, essa impulsividade, possessão, é outra palavra, ele coloca aqui, ó, pode ser tão forte que a pessoa morre em vez de permitir que a ideia morra. Isso é, em termos gerais, uma má decisão, considerando que, geralmente, é apenas a ideia que precisa morrer e que a pessoa com a ideia pode parar de ser seu avatar, mudar seu caminho e continuar. Então, ó, você que aí até hoje achava que o Nietzsche, ou que o fulano, ou que o Marx era uma pessoa que tinha uma baita de uma ideia filosófica para o mundo construído, nós estamos explicando via aqui, né, com fatos empíricos e não científicos, que é o que hoje a maioria das pessoas querem. Então, não temos fatos científicos, porque a ciência ela vai contrapor muita coisa aqui com relação à Bíblia, então nós não estamos indo por essa linha. Quem quiser aprender pela outra linha pode hoje mesmo deixar essa ideia morrer e continuar vivendo como se fosse alguém com personalidade mesmo, sacrificando aquilo que é importante para você e não para a ideia, né? Então, aí ele fala aqui que muitas pessoas não percebem que nenhum outro animal jamais descobriu isso. Todos os animais, eles têm que sobreviver ao ambiente, custe o que custar, e vão ter que morrer. Lembra da lagosta? Vai ter que, né? O lobo vai ter que se matar e vai ser quem? Nós não. A gente pode abandonar um ambiente que está fazendo mal para nós, abandonar aquilo que a gente caracteriza como conveniente, abandonar as más companhias, abandonar os maus hábitos, abandonar os velhos paradigmas e começar em outro ambiente uma nova história. Nenhum animal pode fazer isso. Porque nós temos a capacidade do pensamento, nós temos a capacidade de criar novas ideias, nós temos a capacidade de ser autoconscientes e ter boas escolhas, decidir boas coisas. Nós não precisamos ficar refém de nenhuma ideia, de nenhum fato que impuseram para nós, como conveniência. E se aquilo até hoje para você é significativo, aí vai entrar nessa parte que eu adoro, e tudo para você dentro desse significativo tá errado, então tem alguma coisa errada. Olha que legal isso. Sabe uma coisa que é total a ver com o que você tá falando? Tem uma história que eu vi que o Jordan contou, uma vivência dele em consultório, que você falou sobre esse acreditar, né, com paixão. Sim. Né? Com a vida. Sim. O Jordan, ele tem uma história que eu ouvi ele contando que, não sei se você viu, que é uma menina, uma mulher já, né, quando ele foi atender ela, que os pais dela ensinaram ela que as pessoas adultas, os seres humanos que são adultos, não são seres humanos, eles são anjos. Não, isso não é uma vi história isso. que o Jordan conta. Nossa. Então, em relação a essa modulação de realidade. Ótimo. Então você imagina, você criar uma criança e falar que os adultos são anjos. Essa pessoa cresceu, foi pra faculdade e tudo mais, e ela falava pra ele, e ele questionava assim, mas você nunca leu sobre? Tipo, você é formada, né? Como que você, com 30 anos de idade, você acredita que os adultos são anjos? Ela falou, ele comentou superficialmente sobre o caso, e ela falava para ele, quando ela lia fatos sobre, ela colocava uma parte do consciente dela, vamos dizer assim. E aí ele entendeu sobre isso que você acabou de falar. Olha isso. Com 30 anos? Com 30 anos de idade. Meu Deus do céu. É isso, né? É por isso que agora ele vai falar, né, exatamente isso. Quando essa pessoa, eu acredito que ela começou, isso era significativo para ela, e ela começa a ver falhas nisso, né? Ela começa a falar, mas se são anjos... Só para elucidar, né, o que eu tô querendo dizer. Não, você tá correto. Para as pessoas. Então, tipo assim, isso a gente pode levar para qualquer cenário. Sim. Político, econômico. Então, às vezes você tem uma crença dentro de você que nem você entende o porquê e como que isso veio. Exatamente. Então é o que ele vai falar agora aqui. Se você se é significativo para você,
se é tão significativo para você e nada faz sentido naquilo que você vê como significativo, você precisa ficar berrando na frente dos lugares, que é isso que ele fala, né? Que eles iam berrar na frente dos lugares para ter direito à ideologia de gênero. Se isso para você é tão significativo e tá tudo errado, aí ele vai falar a frase aqui, ó. Talvez a falha não esteja no mundo. Talvez ela esteja em você. Você falhou em acertar a meta. Você errou o alvo. Você está destituído da glória de Deus. Você pecou. E tudo isso é a sua contribuição para a insuficiência e para o mal do mundo. E acima de tudo, não minta também. A mentira te leva ao inferno. Foram as mentiras grandes e pequenas dos estados nazistas e comunistas que produziram a morte de milhões de pessoas. Considere, então, que aliviar dor e sofrimento desnecessário é um bem. Faça disso um axioma. Quer dizer, uma coisa, um forte valor, um lema na sua vida. Com o melhor das minhas habilidades, agirei de forma que alivie dor e sofrimento desnecessários a partir da minha autoconsciência. Então, para que você vai carregar a dor e sofrimento desnecessário se você pode se situar, se aceitar muitas coisas que às vezes não tá errado no mundo, mas sim tá errado em você, e você tá querendo consertar o mundo para justificar os seus erros. Então, voltando em situações, né, aquela pessoa que ela quer justificar os erros dela porque todo mundo tá errando. Então, meu Deus do céu. Você sabe que isso é extremamente difícil, eu acredito, porque você imagina, é aquele momento que tem até um gif, né, que assim, né? Nossa, fez Nossa, sentido. calma. Mas só que isso, quando é algo que você tem que fazer uma transformação em você, eu acho que deve... Eu acredito sem dúvidas que é uma dor muito grande. Com certeza. Porque primeiro, você tem que aceitar e entender aquilo. Você fala, meu... Ótimo, Bruno. Então você tem que se reinventar. Então você deu o primeiro passo para autoconsciência. Ótimo. Meu, fiz muita coisa errada, fiz isso, fiz aquilo. Então, daqui para frente... Vou agir é diferente. Eu vou agir na questão ali da progressão de animal para ser humano, né? E só... Até lembrei, se fosse associação com animal, não lembro qual regra, mas se você lembrar, você pode pontuar, por favor. É um momento que eu até comentei que quando o Jordan fala sobre os animais que atacam, que mordem, e a gente vê os animais que eles não têm essa autoconsciência. Uhum. Então você imagina, se o seu cachorrinho vai lá, morde você, depois você fala, tudo bem, mas se vem um amigo seu, dá um soco, um tapa em você, você guarda essa mágoa e, não quero mais, então é isso, é autoconsciência. Então a partir do momento que você tem esse momento de... esse plot twist da sua vida, não sei como é que eu posso falar, mas essa virada de chave. Isso. Meu, daqui pra frente, o que você fizer de errado, você tem que arcar com isso. Você já tá consciente, não, né? Aqui não, agora eu não posso mais. Foi o que aconteceu lá no começo, né? Caim matou consciente. Então, opa. Né? Todos os outros que fizeram coisas afrontando a Deus, a ponto de, né, ter situações terríveis ali, todas histórias bíblicas, sabiam o que estavam fazendo. Por isso que tinha uma severa correção ali, porque sabiam o que estavam fazendo. E aqui, só para finalizar, ele faz, então, as duas frases, né, a respeito do que é conveniência e significado. Ele fala, conveniência, na página 208. Conveniência é seguir o impulso cego, é o ganho em curto prazo. Ela é estreita e egoísta, ela mente para conseguir ir adiante. Ela não leva nada em consideração. É imatura e irresponsável. O significado é o seu substituto amadurecido. O significado surge quando os impulsos são regulados, organizados, unificados. O significado surge a partir da interação entre as possibilidades do mundo e a estrutura de valor que opera dentro desse mundo. Tem que ter aí eu tenho que ter um poder de decisão. Qual é a estrutura do mundo e o que é negociável para mim dentro dessa estrutura? Até onde eu vou para conseguir o que o mundo está me oferecendo? Até onde eu vou para sucumbir às conveniências do que o mundo está me... O que é significativo para mim? E aí ele finaliza aqui, né, falando, conveniência é esconder toda a sujeira debaixo do tapete. É você também esconder, então por isso que ele fala para não mentir. É o cobrir com um pano o sangue que você acabou de derramar. É evitar a responsabilidade. É covarde, que é o que você falou. Superficial e errada. É errada
Porque a mera conveniência multiplicada por muitas repetições produz a personagem de um demônio. Você fazendo muitas coisas convenientes várias vezes, você vai cair na figura daquele homem que é o homem que desobedece a Deus a todo momento, porque você toda hora está fazendo o que é conveniente. E aí a frase mais bonita, né, que ele fala aqui, que é: ter significado em sua vida é melhor do que ter aquilo que quer, porque talvez você nem saiba o que você quer ou do que você de fato necessita. O significado é algo que vai até você por conta própria. Você pode ajustar as pré-condições, pode seguir o significado quando ele se manifestar, mas você não consegue simplesmente o produzir como um ato da vontade. Você não vai falar assim: agora eu vou ter um significado para a vida. O significado vai chegar até você se você tiver hábitos que vão cooperar para você encontrar esse significado. E um deles é você ter regras, né? Por isso que são 12 regras para a vida, né? Então eu acho muito bonito aqui a maneira como ele coloca, né? Que você ter o significado é você colocar essa ordem, é você colocar a ordem, colocar a areia ali nessa água, nesse mar que vem, né? Essa enxurrada de coisas que vem em nós, né? Então, você literalmente barrar ali o que você acha que não é ético, o que você acha que não é certo, e você pagar o preço, gente. Nós vamos pagar, vai ter consequências, né? Vamos, às vezes, ser excluídos de algumas coisas, não vamos, às vezes, ser os melhores, né, animadores de festa para outras coisas, às vezes nós não vamos ser as melhores companhias para outras coisas, nós não seremos as melhores referências para algumas coisas, mas porque você está buscando, né? A gente busca algo superior que, às vezes, não é o que as pessoas que estão ali, né, jogando as conveniências estão buscando. E tudo bem, estamos aí no princípio da escolha, do livre-arbítrio, que é tudo isso é o que o Peterson fala. Mas ele está furando essa bolha. É isso que ele faz nesse livro. Ele fura a bolha e diz: gente, vamos lá. Tem outro caminho para seguir, a não ser dos revolucionários com Che Guevara na camiseta e bandeiras, né, vermelhas por aí. Vamos lá que tem outra coisa, tem coisa melhor pra gente fazer. Eu fiz uma anotação aqui que eu vou ler, né? E duas, que a primeira, para entrar dentro do contexto que você falou, que a primeira é do Aristóteles. A felicidade é a atividade da alma, de uma alma, de acordo com a sua excelência, e se houver mais de uma excelência, de acordo com a melhor e mais completa. É o livro 1, capítulo 7, da Ética Nicômaco. É o filho dele, né, Nicômaco. Fazer uma correlação com esse final e dois pontos que só para a gente deixar passar, que é do Nietzsche. A primeira que eu queria ler, que eu deixei anotadinha aqui, que todo mundo conhece, fazendo uma correlação sobre o final, que é uma frase do Nietzsche, que é do Assim Falava Zaratustra. Eu tenho uma dificuldade de falar as coisas. Ele é muito... Eu também não precisava falar esse nome. Aquele que tem um motivo para viver pode suportar qualquer como. Uhum. Livro 3, Os 7 Selos. Então, eu anotei isso daqui porque a gente falou muito sobre o Nietzsche, sobre os vieses, como que algumas pessoas pegam as coisas e etc. E o Jordan pega alguns trechos dele ali e mostra que a gente consegue pegar uma pessoa que tem frases tão fortes, como o Nietzsche falou que Deus está morto, mas em que contexto será que ele falou isso? Né? E fazendo outra alusão ao Nietzsche, que também está no livro, que eu acho que a gente não comentou, que o Nietzsche fala que para você atingir o seu propósito, viver aquilo que você almeja, as raízes da árvore tem que chegar ao inferno. Então, a gente tem que entender esse mal que tem dentro da gente para a gente viver esse propósito, ou como é que o Jordan fala mesmo? Esse significado para a vida, né? Esse significado, ter uma vida com significado. Sim. Então, eu acho que é muito interessante a gente trazer esses assuntos, porque a gente também, do mesmo jeito que a gente tem que entender nosso propósito, o quão longe a gente consegue chegar fazendo bem, mas a gente tem que entender essa sombra, né? Sim. Que
que envolve, né, o ser humano também. Ótimo. E você citou Aristóteles, é exatamente isso, né? A gente, quando ele faz o livro da Ética Nicômaco, ele deixa regras para o filho dele, que é aquilo que eu disse para você, né? Aristóteles fez as regras, né, a Ética Nicômaco, que são várias regras de conduta de vida para o filho dele. Aí depois, né, o Emerson faz todas aqui a conduta da vida para o século ali 18, né? Para ver antes dele. Tivemos ali Burke, que falou sobre várias coisas legais, né? Sobre momentos que o homem se via perdido no meio desse mal, né? Então, tiveram pessoas, e o Aristóteles, ele nem viu Cristo, né? E ele fala, a hora que você vai ler lá, você fala que você percebe claramente que ele tá falando, meu Deus, o que é isso? O que é? Ele sabia que tinha algo que ele não conhecia e que existia. Por várias vezes, quando eu leio Aristóteles, eu falo que ele não viu, né, a redenção de Cristo, ele não viu esse mal ser destruído. Porque ele falava, quem que vai dizer, né, eu vou deixar regras para o meu filho, vou deixar aqui a ética, Nicômaco, faça isso, porque o mal vai te engolir de algum jeito. Então ele vai lá falar sobre o absoluto, né, que é aquilo que eu falei na regra passada. Ele vai mostrar, né, olha, faça qualquer coisa para ser uma pessoa boa, né, ele não tinha como que ele ia... o plano eterno de Deus ainda não estava escrito, né, para ele. Nós somos bem-aventurados, porque nós viemos depois de Cristo e a gente já viu, né, essa personificação do próprio Deus vencendo o mal. Então, é uma questão de escolha. Você depois falou do Nietzsche. O Nietzsche é uma pessoa que ele não conseguiu vencer isso. Ele não consegue vencer, ele não consegue sair dessa espiral. Ele morre, né, numa situação deplorável, mas ele consegue ver isso. Então, também é uma questão de um sacrifício muito grande. Até que ponto, até onde você vai levar isso? Não sei em que ponto da vida dele ele começa a não ter mais força para deixar de enlouquecer, né, o Nietzsche. Então, a gente está vivendo, eu acho, um momento, Bruno, que é muito oportuno, né? Aquilo que eu falei na primeira regra, a gente está vivendo um momento muito oportuno para ter um livro como esse, que volta às questões primordiais, né? Back to the basic, né? O que a gente fala muito no meio corporativo, né? Tá voltando ao básico, né? É lá que tá, né? A solução de muitas coisas. As pessoas esticaram demais a corda, né? Então, o iluminismo, o progressismo, essa coisa criou, né? Uma figura, um avatar que não existe, não é desse jeito. E aí ele vem furar essa bolha, que é o que eu disse agora há pouco. Então, por isso que ele é tão óbvio que ele não pode ser também, de nenhuma maneira, ele pode também virar um deus, né? O topo da nossa hierarquia de valor, não é isso, porque ele também é humano, como todos esses que a gente está falando. Eu não posso virar, você, mas é sim um estudioso do assunto que está trazendo um assunto que é o que você acabou de demonstrar aí com 3, 4 fatos, né, práticos, de que ele está falando algo realmente sério e verdadeiro. Acho que é isso. É isso. Fabi, muito obrigado. Obrigada, galera, a você. Muito obrigadão a todos vocês aí que assistiram ou estão ouvindo no Spotify a gente. Então, só tenho a agradecer o apoio de todos vocês que estão acompanhando, curtindo, compartilhando, deixando seu like, comentários. Então, muito obrigado. Obrigado à Ótica Vitória, que apoia o Dream Podcast. Está conosco aqui há muito tempo. Só tenho a agradecer a vocês também. Fica a dica aí para vocês. Os cortes do podcast estão disponíveis no Instagram. Lá a gente posta um pouquinho dos bastidores. Então, se você quer ver como que a gente produz aqui, todo domingo a gente está postando antes do programa como que rola aqui os bastidores. Então, entra lá, Dream Podcast. Se você quer ver quem produz o Dream Podcast, é só você entrar na Cena BR, é a produtora que produz o Dream Podcast. Então, vai aparecer aqui Cena BR. E para as empresas que têm a vontade de ter um podcast na sua empresa, ou participar, ou ser uma parceira, um patrocinador, é só entrar em contato com o Dream Podcast. Tem o WhatsApp no perfil do Instagram, e no link aqui embaixo também tem um link direto para o WhatsApp do Dream Podcast. Fabi, muito obrigado. Deixa o seu arroba aí. Fabi Pinhata. Fica o convite aí para vocês. O meu arroba é o Bruno Loureiro.
acompanhem lá meu perfil também, meus trabalhos. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu! Valeu!